ousado e agressivo, ele enfrentou a família e a concorrência para criar um gigante nacional. E agora quer disseminar práticas saudáveis de vida. Seu nome completo é Abílio dos Santos Diniz. A ocupação dele é empresário. Nasceu em São Paulo no dia 28 de dezembro de 1936. O perfil do nosso empreendedor de hoje é um cara polêmico, com personalidade forte, com espiritualidade acima da média. Sua fortuna é estimada em 2,3 bilhões de dólares, segundo o último ranking da Forbes de 2020. Abílio Diniz queria ser professor, mas acabou adiando esse sonho. Foi seduzido pelo plano do pai, um imigrante português, de abrir um supermercado. Hoje não é possível contar a história do varejo brasileiro sem falar em Abílio, o homem que transformou o empreendimento da família no total império do pão de açúcar, consolidando no país estratégias vindas do exterior, como hipermercados e esteiras rolantes para carrinhos. De temperamento forte e agressivo, travou duas grandes batalhas societárias durante sua longa carreira empresarial. A primeira delas aconteceu dentro de casa, contra seus irmãos e sua mãe. Batalha essa que aconteceu nos anos de 1990. Saiu vitorioso, tornando-se sócio majoritário da empresa da família, mas viu as relações com seus parentes ficarem irremediavelmente abaladas. Na batalha seguinte, foi derrotado pela força, estratégia e disciplina do gigante francês Casino, que executou, sem alterações, o contrato assinado por Diniz, que foi obrigado a passar o controle do Pão de Açúcar para o seu sócio francês. Abílio deixou o Pão de Açúcar com quase 80 anos, mas, em vez de se aposentar e curtir a vida, o pai de 6 filhos comprou uma parcela relevante no Carrefour. Ele comprou uma participação tanto na filial brasileira quanto no global, e embarcou o desafio de tocar também a BR Foods, empresa na qual possui quase 2 bilhões de reais investidos. Religioso e espiritual, Abílio também passou a investir na disseminação de práticas saudáveis de vida, com o lançamento do portal Plenai, uma plataforma de conteúdo sobre qualidade de vida e longevidade, além também de escrever um best-seller sobre o assunto e gravar lives e podcasts relacionados ao bem-estar. São Paulino fervoroso e apaixonado por esportes, Abílio mantém uma rotina rígida de exercícios e guarda com carinho seus prêmios de uma série de modalidades nas quais competiu profissionalmente, como automobilismo, polo e motonáutico. O bilionário Abílio Diniz e seu porte atlético incomum para um octogenário nada lembra sua infância no bairro paulistano do Paraíso. Abílio é o primogênito de Valentim e Florips, um casal de origem portuguesa que teve seu primeiro filho morando no fundo da mercearia da família. Valentim, ou Seu Santos, como ele se tornou conhecido, deixou Portugal em 1929 aos 16 anos de idade para tentar a vida no Brasil. Embarcou na terceira classe de um navio para uma viagem de 2 semanas rumo a São Paulo, com uma parada no Rio de Janeiro. O jovem ficou maravilhado com a vista do Morro do Pão de Açúcar. E já na capital paulista, Valentim arrumou emprego de balconista no mercado Real Barateiro. Além do primeiro contato com o varejo, a rotina de trabalho também lhe apresentou Floripes, uma cliente do mercado, com quem Seu Santos iria se casar posteriormente em 1936. O ano também marcou a guinada empreendedora de Sr. Valentim, que montou uma mercearia e o nascimento do primogênito Abílio. Com Florips, teve mais 5 filhos, Alcides, Arnaldo, Vera Lúcia, Sônia e Lucília. Abílio não era popular. De baixa estatura e acima do peso, era o saco de pancada preferido de alguns de seus colegas do colégio anglo-latino. Para escapar da perseguição, seu pai o incentivou a aprender a se defender. O garoto então se matriculou em aulas de boxe, judô, karatê e capoeira. Assim, acabou descobrindo a paixão por esportes em geral, que dura até os dias de hoje. A piscina e a academia são sua válvula de escape para o estresse do dia a dia e o ajudam a cultivar um porte físico invejável exibido na capa da revista Veja quando já se aproximava dos 70 anos de idade. São Paulino, Abílio não costuma perder nenhum jogo do seu time de coração.
e é ativo na vida política do clube. Além disso, manteve durante anos um blog sobre o assunto futebol. Da mãe herdou o lado espiritual. O empresário mantém sua fé ativa, frequentando semanalmente a missa e todo dia 22 indo até a igreja Santa Rita de Cássia. Do pai recebeu o amor pelo empreendedorismo, estudando administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas e, aproveitando que a vida financeira da família havia melhorado, queria engatar uma pós-graduação na Universidade de Michigan e virar professor. Uma conversa com o pai mudaria totalmente o seu destino posteriormente a essa ideia. E também, consequentemente, mudaria a história do varejo brasileiro. Na sua trajetória como empreendedor, Seu Santos, o seu pai, sempre pensou grande. Após abrir o mercado, comprou uma padaria e entrou no mercado imobiliário com a construção de um pequeno prédio de 8 apartamentos na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo. No térreo, abriu uma doceria e batizou com o nome da primeira imagem que teve do Brasil, Pão de Açúcar. Mas ele não queria parar por aí. E sim, esse é o início da grande rede de supermercados Pão de Açúcar. Enquanto o comum no Brasil era o modelo de balcão, com vendedores que buscam produto para os clientes, a ideia de Seu Santos era criar um supermercado que usasse o conceito de autosserviço, e chamou o seu primogênito para ajudá-lo. Em seu último ano na FGV, Abílio abandonou o projeto de ser professor por hora, e inaugurou com os pais o primeiro supermercado Pão de Açúcar, na data de abril de 1959. Na FGV, além do conhecimento e do diploma, Abílio também colecionou amigos, recrutou executivos e conheceu sua primeira esposa. Casou-se com Maria Ariluce em 1960 e aproveitou a lua de mel no exterior para fazer benchmark de supermercados. 4 anos após a inauguração da primeira unidade, a família Diniz abriu o segundo Pão de Açúcar e embarcou em uma estratégia de crescimento acelerado, fechando a década com mais de 60 lojas espalhadas por São Paulo e outras 16 cidades. O primeiro hipermercado viria no começo da década de 1970, sob a bandeira Jumbo. Capitalizado e com fôlego, Abílio encabeçou uma consolidação do setor varejista com a aquisição de diversos concorrentes ao longo dos anos seguintes, como a Peg Pag e o Sirva-se. Mas o grande salto veio com a aquisição da Eletroradiobrás, segunda maior rede de supermercados do Brasil, em uma jogada articulada pelo governo para evitar a quebra da endividada e ineficiente empresa. Para Abílio, uma das coisas mais importantes para a rede era a localização das lojas. Por isso, para definir a abertura de um ponto, ele gastava muita sola de sapato e combustível de avião para conhecer pessoalmente as regiões brasileiras, entendendo o hábito dos pedestres e o fluxo de veículos. Outro fator importante era a formação de seus funcionários. Assim, ainda na década de 70, Abílio criou um dos primeiros programas de trainee do Brasil. Seu negócio ia de vento em polpa, com o Pão de Açúcar operando mais de 150 lojas e 15 mil empregados, o ambiente familiar ruía. Seus irmãos Alcides e Arnaldo, que lideravam áreas de operação e comercial, começaram a nutrir divergências em relação ao primogênito e questionar a divisão acionária. Enquanto cada um dos filhos recebeu 8% e as filhas apenas 2%, Abílio detinha 16% da companhia. O clima entre os irmãos azedou. Alcides e Arnaldo ganharam o apoio da mãe, Floripes, e das irmãs. Isolado, Abílio contava com a vontade do pai de contornar a situação. Na década de 1980, a disputa afetou o negócio de verdade, que já sofria com os planos econômicos, o aumento de custos e a proibição dos reajustes de preços e a fama de ser um mercado de preços altos. O clima de guerra entre os irmãos dentro da empresa se intensificou em 1987. Após o Pão de Açúcar passar todos os meses desse ano no vermelho, Seu Santos pediu que Abílio voltasse a se envolver mais com o negócio. Nos anos anteriores, Abílio havia dedicado boa parte do seu tempo e esforço ao Conselho Monetário Nacional, CMN. Além do prestígio de sentar na mesa dos grandes empresários e políticos nacionais, Brasília tornou-se uma válvula de escape de Abílio para as brigas entre os irmãos. Na capital brasileira, ele acompanhou a derrocada da empresa até o pedido de ajuda de seu pai. Com a volta de Abílio,
Os executivos da companhia se viram no meio da disputa entre os irmãos. Uma hora ouviam instruções de Alcides para ignorar as ordens de Abílio, e na hora seguinte instruções de Abílio para ignorar, por sua vez, as ordens de Alcides. As discussões públicas entre os irmãos tornaram-se comuns. Em 1988, após sucessivas tentativas fracassadas de reconciliação, Alcides vendeu seus 8% de participação na empresa por 120 milhões de dólares. Mas os negócios não iam bem. Com a falência quase certa, o Itaú Unibanco, Bradesco e outros bancos negaram pedidos de empréstimos, e o Unilever pararam de entregar produtos após sucessivos calotes. Sem saída, seu Santos e Abílio colocaram o Pão de Açúcar à venda, mas não houve interessados. O plano B era declarar falência. Quando o pedido de concordata estava pronto para ser encaminhado à justiça, Abílio tentou uma última tacada: reduzir drasticamente a empresa. Sentado na presidência de um colosso, Abílio comandou uma drástica retomada da empresa, e cortar na própria carne não foi nada fácil. O empresário vendeu a imponente sede, chamada de Palácio de Cristal, e voltou para o pequeno edifício construído por seu pai na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Reduziu o número de lojas de 626 para 262 e cortou os funcionários de 45 mil para 17 mil colaboradores. Para Abílio, a década de 1980 também trouxe o primeiro divórcio. Após 26 anos de casado, o início do relacionamento de 13 anos com Rosana Sassi e o pior trauma da sua vida: um sequestro que durou 6 dias e começou em dezembro de 1989. Quando o carro de Abílio foi abordado no caminho do trabalho. No final dos anos 80, o sequestro de empresários havia se tornado um crime frequente em São Paulo. Mas Abílio acreditava que seu conhecimento de artes marciais e a pistola que carregava o protegeriam. Nada disso foi suficiente para deter os 10 sequestradores que só libertaram de um cativeiro de 5 metros quadrados após uma longa negociação com a polícia. A dura provação pessoal foi tratada somente com remédios, terapia e uma equipe de seguranças, é claro. Mas a fase mais dura da sua jornada empresarial ainda estaria por vir. O choque de gestão no Pão de Açúcar deu resultado e a empresa registrou lucro no balanço de 1991. Com a venda de 80% da operação portuguesa por 320 milhões de dólares, a empresa pagou suas dívidas, e Abílio separou uma parte do capital para tentar cortar o mal que corroeu o Pão de Açúcar, comprar a parcela restante nas mãos dos irmãos. A lavagem de roupa suja da família chegou à justiça. Com um processo movido por Florips contra o marido e o primogênito, o acordo só veio no fim de 1993, quando Abílio assumiu 51,5% da empresa. Seus pais ficaram com 36,5% e Lucília seguiu com os 12% restantes. Arnaldo, Sônia e Vera venderam suas participações. Com a casa organizada, Abílio se preparou para fazer frente aos gigantes internacionais Carrefour e Walmart, que cresciam no país, e para isso precisaria de caixa. Em outubro de 1995, o Grupo Pão de Açúcar fez seu IPO na Bolsa de São Paulo, levantando 112 milhões de dólares, seguido por uma emissão em Nova York 2 anos depois, que colocaram mais 172 milhões de dólares no caixa da empresa. E já capitalizado, era a hora do Pão de Açúcar ir às compras e retomar a estratégia de crescimento e consolidação do setor que havia feito a empresa se tornar a maior do Brasil em seu segmento. O Pão de Açúcar passou então a comprar diversas redes familiares em dificuldades, usando sempre a mesma estratégia: adquirir o ponto, pagando 1,5% da receita da loja como aluguel pelo imóvel e o terreno em um contrato de longo prazo. Assim, nomes como Mambo, Pamplona e Barateiro foram convertidos em lojas do Pão de Açúcar. O empresário engatou conversas com Auchan, Carrefour e Walmart, mas foi com o Casino que o acordo de venda vingou. A rede francesa comprou 24,5% do Pão de Açúcar por 854 milhões de dólares em agosto de 1999. Os anos após o acordo foram de sucesso nos negócios, com a retomada da liderança do varejo e crescimento acelerado. Chegava então a hora de Abílio pensar no futuro, mais especificamente em sua sucessão.
Menos de uma década depois de ter resolvido a longa e feroz disputa com sua mãe e irmãos, Abílio queria evitar que o mesmo acontecesse entre seus filhos. Em 2002, orientado por um especialista, o empresário reuniu a família para traçar os papéis dos sucessores e o futuro da empresa. Dos seus 6 filhos, os 2 mais velhos, Ana Maria e João Paulo, chegaram a trabalhar no dia a dia da empresa. Ana, formada em administração de empresas pela FAAP, fez um estágio no Pão de Açúcar e assumiu um cargo de gerência. Em busca de um voo solo, acabou trabalhando como repórter da revista Exame e abriu uma empresa de comunicação. Já João Paulo, influenciado pelo pai, se formou em administração pela FGV e se dedicou aos esportes, acumulando medalhas em competições de tênis, polo e triatlo. No Pão de Açúcar, começou nas lojas de conveniência que a empresa tinha em parceria com a rede de postos Shell. Nenhum deles ficaria à frente do Pão de Açúcar. A solução para evitar uma nova guerra familiar foi profissionalizar a gestão. Abílio sairia da presidência para o conselho. Augusto Cruz, então vice-presidente de finanças, assumiria o comando total. E todos os filhos deixariam suas posições executivas, podendo participar apenas como conselheiros ou dentro de comitês. Fora do dia a dia do Pão de Açúcar, Ana Maria iniciou a operação brasileira da consultoria Axialent com Beto Sicupira de sócio, assegurando a empresa do pai como um dos clientes. João Paulo montou a Holding Componente e investe em empresas como a rede de academias Bodytech. Os outros 2 filhos de Abílio, com Auriluz, tiveram uma vida longe do Pão de Açúcar. Adriana não se envolveu com os negócios da família e leva uma vida discreta. Já Pedro Paulo, o caçula, ficou conhecido ao se tornar piloto de Fórmula 1 em 1995. Enquanto os fãs brasileiros buscavam um novo nome no esporte após a morte de Ayrton Senna no ano anterior. Com uma sequência de resultados ruins, Pedro Paulo abandonou a categoria em 2001 para investir em uma equipe em parceria com o piloto Alain Prost organizar a Fórmula Renault do Brasil e abrir o leque de investimentos como sócio de uma pousada em Fernando de Noronha com Luciano Huck. Hoje ele se dedica à criação de produtos orgânicos na fazenda da Toca, que é de propriedade da família Diniz. Abílio ainda possui mais 2 filhos com Geise Marchese, com quem se casou em 2004, Rafaela, que nasceu em 2006, e Miguel, que nasceu em 2009. O desenho da nova empresa, sem os Diniz no comando, não durou muito. A presença eclipsante e intrometida de Abílio no dia a dia ajudou a ceifar 2 CEOs. Antônio Cruz deixou o Pão de Açúcar em 2005 e seu sucessor, Cássio Casseb, em 2007. Cláudio Galeazzi assumiu a companhia para uma reorganização, deixando o cargo em 2010. Naquela época, ele conduzia uma nova reorganização da sociedade do Pão de Açúcar. O Cassino havia feito um novo aporte de 890 milhões de dólares no ano de 2005, elevando sua participação de 25% para 34% sua parcela na empresa. Para Abílio, o capital era bem-vindo para saldar dívidas de novas aquisições, como a rede de supermercados Sendas, líder do mercado no Rio de Janeiro, comprada em 2003. O dinheiro também ajudaria a dar liquidez às ações detidas por seu pai e sua irmã, facilitando um novo processo sucessório. Mas o contrato com o Cassino tinha uma cláusula importante. Previa que Abílio renunciaria ao controle sobre o Pão de Açúcar no ano de 2012 para que a francesa se tornasse majoritária, seguindo como presidente do conselho enquanto estivesse apto para o cargo. Assinar esse acordo, segundo Abílio, foi o maior erro de sua vida profissional. Enquanto a data fatal não chegava, Abílio mexia suas peças. Arrematou outras redes como o atacarejo Açaí e fez a maior transação do varejo brasileiro ao comprar as redes de eletrodomésticos Ponto Frio e as Casas Bahia, criando o enorme grupo Via Varejo. Assim, o Pão de Açúcar virou um colosso, com 1.800 lojas e quase 140 mil funcionários, registrando faturamento maior do que o Carrefour e o Walmart somados.
Enquanto isso, Abílio negociava com Jean-Charles Naouri, CEO do Cassino, uma alternativa para que ele não perdesse o controle total da companhia. O empresário chegou a oferecer a transferência de suas ações do Pão de Açúcar para papéis da controladora do Cassino, argumentando que o cenário da empresa e do país havia mudado, mas todas as propostas de Abílio foram rejeitadas por Naouri. Por outro lado, e discretamente, Abílio negociava para que um novo investidor, o Carrefour, principal concorrente do Cassino, aportasse na empresa em um acordo que diluiria a participação dos sócios e evitaria a tomada de controle pelo grupo francês. Mas a negociação acabou se tornando pública em 2011, arruinando completamente a relação entre Abílio e o seu sócio Naouri, que se sentiu traído e perdeu a confiança em seu sócio. O reservado Naouri passou a vir para o Brasil com frequência e se reunir com presidentes de bancos, empresários e representantes do governo, passando o recado de que os brasileiros precisavam respeitar os contratos. Abílio foi assim, então, isolado no seu cenário. Desconfiado, Naouri rejeitou propostas que chegavam a envolver até a cisão da empresa. Com os sócios em pé de guerra, Abílio deixou a presidência do conselho da Vilks, controladora do Pão de Açúcar, para o francês em junho de 2012. Mas, mesmo fora do comando, Abílio não desistiu de retomar a empresa, abrindo um processo de arbitragem contra o Cassino. O acordo de paz só foi selado em setembro de 2013, após anos de brigas nas reuniões do conselho, vazamentos para a imprensa, inúmeras reuniões de advogados e batalhas travadas entre grandes empresas de relações públicas pelo controle da narrativa. Abílio converteu suas ações na holding do Pão de Açúcar em preferenciais, ou seja, sem direito a voto, e deixou o cargo de presidente do conselho. A troca de papéis lhe rendeu cerca de 160 milhões de reais, prêmio que Naouri aceitou pagar para se ver livre do sócio, e bem menos do que os estimados 500 milhões de reais que ambos já haviam gastado na disputa, um valor que poderia se multiplicar na arbitragem que estava a caminho. A convidativa ideia de uma aposentadoria tranquila ao lado da mulher e os filhos recém-nascidos não estava nos planos do quase octogenário executivo. Ainda em litígio com os franceses, Abílio topou o desafio de comandar a BRF, BR Foods, gigante de proteína animal. Abílio chegou à BR Foods após um convite da gestora Tarpon, que é uma investidora da companhia e que tinha passado também pelo Pão de Açúcar. O empresário usou a Península, gestora criada por ele em 2006, para comprar quase 2 bilhões em papéis da BR Foods. Abílio chamou Galeazzi para comandar a reestruturação da empresa, demitindo mais de 2.000 trabalhadores, e 10 dos 12 vice-presidentes se desfez da área de carne bovina em negociação com a Minerva e da área de lácteos, que vendeu a Lactalis. Abílio deixaria presidente do conselho da BR Foods em 2018, após um ano turbulento de prejuízos para a companhia e o avanço da Operação Carne Fraca. O antigo namoro com Carrefour foi retomado após o fim do litígio com a Cassino. Em 2014, a Península passou a comprar ações do Carrefour na França e fechou um acordo para arrematar 10% das operações do varejista no Brasil, além de opções para fazer novos aportes. Com o IPO da empresa, Abílio foi diluído e passou a deter 8,6% da companhia, assegurando assentos no Conselho de Administração do Brasil e 12% de papéis e assento no Conselho na matriz francesa. Atualmente, o empresário segue com as atividades na Península como conselheiro do Carrefour e da BRF e se dedica ao Plenário, seu novo projeto para a promoção de hábitos saudáveis. Braço de filantropia de sua gestora, o Instituto Península desenvolve iniciativas para melhorar a educação brasileira. Entre as atividades estão a Faculdade Singularidades e a plataforma Viva Ser, voltados para a formação de professores e profissionais na área de educação, com bolsas de estudo para jovens de baixa renda. Os professores também recebem capacitação e materiais para desenvolver a prática esportiva nas escolas. No esporte, por sua vez, Abílio também investe em um núcleo de alto rendimento para atletas de diferentes modalidades e no incentivo a treinamento de atletas de base.
Em 2010, lançou o curso Liderança 360 Graus na Fundação Getúlio Vargas para identificar e exercitar liderança entre jovens, ajudando-os a traçar planos de ação para suas carreiras. Abílio ministra pessoalmente algumas das aulas. Assim, algumas décadas depois, acabou realizando seu sonho de criança, ser professor. Aproveito para deixar aqui duas dicas de leitura, qual estarão descritas na descrição desse vídeo com o link para acesso aos dois livros. Se trata do primeiro livro, Abílio Determinado, Ambicioso e Polêmico, escrito pela jornalista Cristiane Correia, mesma autora de Sonho Grande, e o segundo livro, Novos Caminhos e Novas Escolhas, que conta um pouquinho mais sobre o momento atual do Abílio. Aproveito também para informar que aqui na descrição do vídeo eu deixo um link de acesso a um e-book que eu produzi, qual eu ensino a você a precificar o seu produto e serviço da melhor forma possível. Clica nesse link, se cadastra lá e baixe gratuitamente o seu e-book Markup de Vendas. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.